Para começar uma nova live. E a live de hoje vai dar início a uma nova série que eu estou propondo a vocês. E nós vamos começar com uma pergunta, né? Você quer dar sentido à sua vida? Em outras palavras, né? Se você respondeu sim, parabéns, parabéns. Por quê? Porque você está entre os 5% da população mundial que de fato pensam e pensam fora da caixa. Se você respondeu sim a isto, é porque você quer isto. Você quer pensar fora da caixa. Você quer realmente ser uma pessoa que vai poder usufruir do melhor do que há aqui nesta terra. Bom, pensar fora da caixa é nada mais do que pensar sem deixar que a sua mente apenas fique ocupada. É realmente pensar, é buscar, é raciocinar sobre coisas que você queira que aconteça em sua vida. As suas verdades, você vai questioná-las, você vai refazê-las, se for aquilo que o seu raciocínio leva e o seu emocional também quer que aconteça. Caso contrário, você continuará do mesmo jeito. Bem, agora você quer saber o que significa pensar fora da caixa? Pois eu vou explicar isto para vocês agora. É muito simples. Você tem que se abstrair de todas as barreiras que possuem sua mente e pensar nas coisas que até hoje você sempre considerou como impossível ou como impossíveis, né? Porque são várias. Muitas vezes você pensa que não pode ter alguma coisa na vida porque tem uma barreira dizendo que você não vai ter porque você instituiu esta barreira dentro de você. E isto você não pode deixar com que faça travar a sua vida, fazer com que você não vá buscar abundância na sua vida que você tem direito. Então, você precisa saber que e também entender que você é parte de um todo. E pensar fora da caixa é pensar no todo. Poucos conseguem, só 5%, como disse, estar tendo esta visão do todo. Tendo esta visão do todo, você precisa enxergar de maneira diferente. Você vai enxergar com uma perspectiva que vai te levar a dar sentido à sua vida. Por quê? Porque você está, digamos assim, num plano superior para enxergar o todo. Você não está pura e simplesmente no meio daquele todo e com uma visão curta. É como se fosse uma visão de um helicóptero, né? Você sobe e verifica toda uma área. Você consegue entender o que está acontecendo em toda a área, né? Não apenas você está envolvido lá no seu dia a dia com aquela rotina que deixa você ter apenas os resultados que você tem obtido até hoje. E lembre-se sempre, né? Está escrito que você pode realizar o que quiser na vida. Para isto, basta buscar o sentido na mesma, começando por ter convicção do seu propósito. Bem, então vamos lá. Estou abrindo hoje a série Consciência e trago o tema 3 passos para você descobrir qual é o seu propósito. Isso é muito questionado por muitas pessoas em muitos lugares, mas você vai entender aqui de uma maneira bastante clara o que significa você buscar o seu propósito e começar a se direcionar para ele. E eu darei 3 passos que são chaves para que você enxergue o seu propósito. Falarei sobre o nosso Criador, falarei sobre quem somos e falarei também o porquê estamos aqui. Bem, eu sou Jorge Penteado, vocês já me conhecem, quem me acompanham, né? Mentor, e eu sou uma pessoa que busca ajudar as pessoas a encontrar o sentido na vida, alcançando essa abundância de que falo, em todas as áreas, né? E para isso eu uso da inteligência espiritual. Bem, aqui eu lanço a minha hashtag. Se eu soubesse, né? Como se eu soubesse disso bem antes, eu teria tido uma vida mais proveitosa. Mas não é bem assim, nós temos os caminhos desenhados.
Esses caminhos são desenhados e o nosso desenvolvimento é que vai fazer com que a gente acelere ou não a chegada aos objetivos que nos levarão ao propósito. Sempre nos levarão ao propósito. Esses objetivos, portanto, precisam ser muito bem escolhidos para que você não saia da direção e sentido do propósito. Bom, esse tema, 3 passos para você descobrir qual é o seu propósito, traz a você qual é o verdadeiro propósito pelo qual o Criador o trouxe à existência. Propósito este, através do qual os seres humanos tomam a real consciência do que são e do que fazer nesta existência para, de fato, discernir, ou seja, escolher pelo seu livre-arbítrio o lado certo das coisas. O lado certo das coisas ele é mostrado pelo Criador para você através do universo. Mas você precisa se desenvolver para entender estas coisas e começar a praticá-las, né? A partir deste momento, você começa a colaborar com o Criador, realizando aquilo que ele planejou que você fizesse, para que o resultado dele atinja o objetivo estabelecido, né? O propósito, no caso, estabelecido. Veja a seguir a pérola que encontramos nas Escrituras, no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículos de 1 a 3. Está escrito lá: o homem mortal, ou seja, o ser humano, faz planos elaborados para a vida. E é uma verdade, certo? A pergunta é, será que tais planos estão de acordo com os preceitos do Criador? Então, retornamos um pouco. O homem mortal faz planos elaborados para a vida. Questionamos aqui. Por exemplo, o que faz parte desses preceitos do Criador? As leis universais, as leis que o universo nos mostra, que hoje estão compiladas, que você pode estudar, que você pode criar um checklist na sua vida e começar a trabalhar com isso. Não há problema nenhum. E o que as leis universais vão trazer a você? Atingir este propósito, fazer com que o propósito realmente se realize em sua vida. Retornando aqui então às Escrituras. Vou começar novamente para que dê sentido. O homem mortal faz planos elaborados para a vida. Continua, mas é o eterno aqui é o Criador, que tem a última palavra. Ou seja, os planos que você faz nem sempre estão, como disse, de acordo com que você cumpra com tudo que o Criador está preconizando. Agora, o homem, está escrito ali no versículo, fica satisfeito com o que lhe parece bom. Agora, o bom, segundo as verdades que o ser humano tem e que foram absorvidas em seu desenvolvimento, nos ambientes que frequentou, enfim, né? São, na verdade, verdades diferentes das verdades do Criador. Por quê? Porque o Criador nos mostra e nós temos que nos desenvolver para enxergar isto. E muitos não têm o desenvolvimento que o levaram a enxergar isso. É por isso que quando falo em leis universais, o ideal é você procurá-las e estudá-las, entender como elas funcionam. Nós aqui numa live ou noutra vamos tratando destas leis. Falo de uma, falo de outra. Você pode começar a ter noção do que estou falando aqui, que são as coisas que são preconizadas, que são pedidas para que nós façamos pelo nosso Criador. Bom, para dar sentido, eu volto novamente e vou ler até onde li esse conjunto de versículos. Então, o homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o eterno que tem a última palavra, é o Criador que tem a última palavra. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, que, como disse, nem sempre é o que o Criador está pedindo que faça. Mas, segue o versículo, mas o que é realmente bom, só o eterno pode avaliar.
Só o Criador avalia se você está fazendo aquilo que realmente é bom. Então, ele sugere a você, entregue ao Eterno. Na verdade, não sugere, ele é imperativo nisso. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho. Aqui, neste ponto, em entregar ao Eterno o comando do trabalho, significa que nós estamos sendo instigados a nos conectar com o Criador para que tudo seja de fato bom, de acordo com os preceitos do Criador. E ele finaliza o versículo dizendo: e o que você planeja, ou o que você planejou, dará certo. Isto significa que, se eu entrego ao Criador o comando do meu trabalho, do meu projeto, enfim, do meu planejamento, ele vai dar certo, porque o Criador vai me dar a orientação necessária para que de fato eu atinja aquilo. Muitas coisas os homens planejam, os homens projetam e não se realizam. Por quê? Porque eles não compartilham, eles não colocam isso de acordo com a expansão do universo, digamos assim, com o fluir do universo. E toda vez que você vai contrário a alguma destas regras que ficaram à nossa disposição através das leis universais, você não vai conseguir o intento que você deseja. Então, veja bem, para finalizar esse assunto do versículo, eu vou ler agora apenas o versículo para que você, que já tem a base para interpretá-lo, tenha a consciência total do que significa isto. O homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno que tem a última palavra. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que é realmente bom, só o Eterno pode avaliar. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará certo. Bem, eu creio que isto aqui elucida para vocês que sem o Criador na vida de vocês, as coisas ficam mais difíceis de serem alcançadas. Porque quem te criou quer que você faça, realize aquilo para o que você foi criado. Então, eu pergunto a você, você sabe que o Criador tem que estar juntamente conosco e está. Muitas vezes não temos a percepção, não sabemos nos conectar com Ele. Então eu pergunto a você o seguinte, você quer cocriar? Se você quer ter sentido no que está planejando e quer obter este resultado, eu tenho certeza que você quer cocriar. Então esta pergunta é só para você se conscientizar de que você precisa realmente cocriar, ou seja, se conectar ao Criador para receber os insights para que os seus projetos, os seus planos, os seus planejamentos sejam todos eles com resultados que você projetou, que você espera. Ele te sinalizará tudo. Você pode ter certeza disto através de insights, que podem chegar a você de várias maneiras, como já disse várias vezes em outros vídeos. Bem, isto vai levar você ao verdadeiro propósito da vida. Por isto que você pode conferir aqui, com base na religião e na ciência, pois hoje ambas identificam o Criador, o porquê Ele o criou, ou seja, quem é você, e o porquê está aqui, isto é, o que devemos fazer aqui. Aqui eu chamo de novo a minha hashtag. Se eu soubesse. Eu levei um tempo para isso, como eu vou dizer um pouco mais à frente. Mas consegui chegar onde queria e hoje tenho uma vida que eu amo, que eu adoro. Eu tenho os relacionamentos que eu desejo e sei buscar relacionamentos que só frutificam. Não que você não tenha que ter relacionamentos para resgatar pessoas que estão, digamos assim, fora do contexto, mas elas precisam querer. Você tem que saber identificar isso. Senão você perde tempo porque outras querem. Fique com isto na memória.
Fiquem com isso em consideração para que você possa avançar e buscar seus relacionamentos. Bem, então precisamos entender de uma vez por todas que somos parte de um todo com essência espiritual. Nós somos trino. Já falei várias vezes, mas não me canso de falar que nós somos um espírito. Esse espírito habita um corpo. E este corpo possui uma mente. E esta mente faz a gestão deste corpo e, juntamente com o espírito, dá sentido à sua vida. Isto é importante, porque a sua mente, para estar gerando o que é necessário gerar, para estar compatível com a expansão do universo, ela precisa levar em consideração todas as inteligências que estão dentro dela, inclusive, e mais do que inclusive, a mais importante, a espiritual, que é uma inteligência que a ciência reconheceu há pouco tempo, no início deste século XXI, mas que está fazendo a diferença para que o homem se posicione. E há muitos anos nós temos esse percentual de 5% de pessoas que realmente se desenvolvem pensando e 95% que pura e simplesmente estão na massa, copiam e fazem tudo que a massa faz. Isso não é pensar, isso é copiar. Pensar é questionar o que a massa faz e verificar se aquilo realmente é o que tem que ser feito, se aquilo serve para você como uma verdade. Então, somos trinos e nesta existência, nós outras, no que vem pela frente, será diferente. Mas o espiritual, a sua essência, estará lá. Com certeza estará lá. Bem, por levar uma vida totalmente no intelectual, que foi e é ainda a base da maioria do aprendizado dos seres humanos, não daremos sentido à vida e desconhecendo tudo da espiritualidade. Por que eu digo isso? Porque durante muito tempo o intelectual foi a métrica utilizada pelo homem para medir a inteligência. Mas aqui nós tínhamos uma inteligência só, que era intelectual. Então ela mede o quê? O seu poder de raciocínio, o seu poder de uso de memória, o seu poder de uma série de coisas que estão voltadas para o raciocínio, para pensar, mas só pensar, né? E nós precisamos tratar de outras coisas. Então nós passaremos nessa nossa existência não colaborando com o Criador se eu trabalhar só com esta inteligência voltada ao intelectual. Eu preciso entender o todo. Para entender o todo, eu preciso entender as três inteligências, digamos assim, que hoje está identificada pela ciência e que nós temos domínio, que é a inteligência intelectual, a emocional e a espiritual mais recentemente. Por outro lado, o Criador nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos escolher o melhor caminho. E este caminho a gente escolhe para quê? Para realizar aquilo que Ele quer de nós. E nós precisamos então estar colaborando com Ele sempre. Ao escolhermos nossos caminhos, usando apenas a nossa razão, o nosso intelecto, passaremos longe do propósito para o qual fomos criados. Porque, como disse, eu estou usando da minha mente apenas um tipo de inteligência das que tenho. E elas são as duas primeiras básicas para que você possa desenvolver e fazer com que sua mente troque suas crenças, mude seus paradigmas, para que você cresça. Cresça no propósito, que estaremos falando já já. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós, se tivermos só o uso da parte intelectual de nossa inteligência, nós passaremos longe do propósito. Nós não teremos o emocional envolvido e muito menos os dois de maneira em acordo para que você cresça. Isso é o espiritual que vai trazer para você, fazer com que a inteligência que provém do intelectual e a do emocional entrem em acordo e você faça
o fluir em sua vida conforme a do universo, o fluir do universo, a expansão do universo. Você também está em expansão, você faz parte do universo. Isso é muito importante. Bem, para que você tenha abundância em todas as áreas, que é o que o Criador nos oferece, você precisa estar conectado permanentemente com Ele. E você está. Às vezes você não sabe, ou você não sabe não apenas que está, mas também não sabe como vai se corresponder, se comunicar com Ele. E é só a partir deste momento é que você vai poder, com a conexão, começar a colaborar com o todo e entrando na direção e no sentido do seu propósito. Afinal de contas, não foi por isso que Ele, o Criador, nos trouxe a vida? Né? Com certeza, com certeza. Afirmo de novo. Bem, esse tema que nós estamos vendo hoje, 3 passos para você descobrir qual é o seu propósito, é o que trago como colaborador do nosso Criador para que você, assim como eu tive, possa ainda nesta existência dar sentido à sua vida. Tomar um caminho prazeroso que o leva à abundância. Através do quê? Da busca do seu propósito. Sempre direcionado para o propósito. Para que você vença todas as circunstâncias que aparecem nestes caminhos. Preconizo o uso de métodos e ferramentas que estão disponíveis. Esses métodos e ferramentas, eles foram anunciados a partir do advento do homem começar a se preocupar e a se desenvolver em sua inteligência espiritual. É por aí que nós poderemos encaminhar as pessoas que querem dar sentido à sua vida. É usando destas metodologias e ferramentas que precisam ser praticadas. Praticadas para que você, por exemplo, consiga trocar uma verdade que você questionou e você quer, então, crescer com relação a ela. Deixar de lado o antigo e passar a usufruir daquilo que você pensou e quer, né? Um exemplo muito simples para você entender o que eu estou falando. Você um dia quis dirigir e para dirigir nunca tinha pego num carro antes, né? Com esta função de dirigir, o que acontece? Você vai impactar uma verdade que está dentro de você, que é o não saber dirigir. Se você não insistir em querer dirigir, você não vai, como se faz aqui no Brasil, procurar um instrutor e com esse instrutor, mesmo tendo uma certa quantidade de medo levado em consideração, porque você está pegando um veículo e pode criar um dano qualquer a qualquer um, então, mesmo com este medo inicial, você vai o vencendo. E daqui a pouco você está dirigindo e perceba, está dirigindo sem dar a mínima atenção ao que você está fazendo com os seus pés e as suas mãos. O que eu estou dizendo com isso? A partir do momento que você conseguiu colocar este novo hábito na sua vida, o que acontece? Ele fica sendo realizado de maneira automática por sua mente. Então, as coisas mudam se você quiser mudar. Porque se você empacar dizendo que não vai aprender a dirigir, você vai ficar sem aprender a dirigir. Então, você precisa ter consciência que o que você quiser fazer na sua vida, você pode, mas você precisa trabalhar sobre crenças, sobre hábitos que você tem que muitas vezes contrariam isso. E a nossa tendência é permanecer na inércia. A nossa tendência é permanecer onde estamos. Nós temos essa tendência, é um erro, porque nós não sabemos que isso aí está nos prejudicando em relação a crescer. Mas vamos aqui quebrando todos esses paradigmas e vocês vão começando cada vez mais a entender o que significa dar sentido à vida de vocês.
né? O que significa a nós darmos sentido na vida. Bem, você quer agir e buscar compreender o seu propósito? Pense aí, segura esta informação. Vamos lá. Em todas as lives eu trago exemplos que eu passei. São exemplos da minha vida pessoal. E eu trago também hoje aqui, para eles elucidar tudo isso que nós estamos falando, né? Como o tempo nos leva, se nós não estamos bem preparados, para, de fato, discernir os caminhos a tomar na vida. Então eu passo a vocês agora um macro roteiro, quer dizer, bem por cima, do filme da minha vida. O filme é da minha vida, eu tenho que ser o ator principal e muitas vezes eu fico tratando de ser o ator coadjuvante durante um período porque eu só aceito como verdades para mim o que os outros estão colocando e eu não penso, eu não questiono, eu não vejo se eu tenho realmente vontade de mudar as coisas. Para isso eu preciso pensar e pensar fora da caixa, questionar aquilo que parece impossível. Não é impossível. Ele só é impossível até o primeiro dia que alguém o realiza. Isso sempre acontece. Veja os recordes mundiais nas Olimpíadas. Sempre alguém fala, este aqui é incrível, ninguém vai bater. Sempre é batido. Sempre é batido. Pode levar anos, mas é batido. Então, coloco aqui para vocês a minha situação. Eu, do meu nascimento até a minha graduação, aos meus 22 anos de idade, eu tive todo um aprendizado que era voltado ao intelectual. Totalmente ao intelectual. Por quê? Porque durante o século passado, eu nasci em meados do século, o que acontecia? Só existia essa métrica para que você pudesse estar verificando se a pessoa era inteligente ou não. E, no caso, era medido só esta parte, o intelectual, o raciocínio, o uso de memória e uma série de outras coisas ligadas ao nosso intelectual. Então eu vou fazer um resuminho aqui, bem rápido, para vocês entenderem como eu me desenvolvi. Então, primeiro, eu obtive a graduação para ser reconhecido seguindo a lógica do intelectual perante os demais. Ou seja, quem se graduava teria uma vida diferente, uma vida já com mais prosperidade do que os outros que não estudavam. É isto que era colocado pelo intelectual, e faz sentido, né? De uma maneira, é só o que se tinha, de que você precisava realmente ser reconhecido. E para ser reconhecido, o que chamava atenção quando eu era jovem era exatamente isto. Vá buscar uma graduação. Assim eu fiz. Fui. Um segundo ponto, que vem logo a seguir, é que uma vez que você esteja qualificado, esteja graduado, você vai buscar a dar segurança à sua vida. Fazendo o quê? Recebendo cada vez mais e melhores salários, ou soldos, enfim, ou a maneira com que você está buscando verba na sua vida, né? Para usufruir da vida e poder adquirir o que quisesse. Então, no primeiro passo, você se gradua e é alguém. No segundo passo, você acumula riqueza para que você tenha segurança em dar os passos à frente. Aí vem o terceiro passo. Uma vez que você esteja com a vida estabelecida, deve contrair um matrimônio para dar sequência à família, à sua geração. Isso eu também fiz, né? Bem, e vem o quarto passo, que é desenvolver meus filhos, levando-os à primeira fase do roteiro, para que eles também se graduem e deem sequência à família. Bastante lógico, não? Fácil de entender. Agora, só depois que eu passasse por esse quarto passo, é que eu chegaria num passo que diz o seguinte: com tudo isto feito, o compromisso da vida cumprido,
eu passaria a gozar a minha vida com a minha esposa. Olha que coisa interessante. Eu tive sucesso, eu consegui passar por esses passos todos, agora lá, já com uma idade mais avançada, eu vou gozar a vida com a minha esposa. Até porque os filhos saem de casa, os filhos têm sua vida, né, para fazer com que as desenvolva, eles vão seguramente sair da casa. Você ainda deveria gozar o resto da sua vida com a sua esposa, que é o que fica, né? É por isso que é importante o casal estar com um relacionamento sempre bom. Caso contrário, isto não acontece. Bom, esses 5 passos foi o que eu aprendi para realizar o que fora proposto. Mas o que aconteceu é que circunstâncias aparecem. E estas circunstâncias me levaram para o propósito em aproximadamente 42 anos depois da minha graduação. Portanto, eu estava contando com 64 anos de idade. Olha só que coisa interessante. 64 anos de idade, para que eu pudesse entender para valer de que maneira eu buscaria o meu propósito, de que maneira eu daria o sentido à minha vida. Parece muito tempo, né? Mas eu vou dizer para vocês, tem muitas pessoas que passam essa existência e não acham o propósito. Então, vamos lá, vamos avançar. Como disse, aos meus 64 anos encontrei sentido na vida e compreendi o meu propósito. E você, não quer conhecê-lo agora? É disso que nós estamos tratando aqui. Vamos avançando então. Bem, dos 22 anos aos meus 50 anos, vivi uma vida estritamente profissional. Eu priorizei em relação à minha vida pessoal. Eu só enxergava o profissional, de maneira a ter cada vez mais e mais riquezas. Por quê? Na minha mente estava assim, eu preciso dessas riquezas para ter segurança, para me suportar. E até os 50 anos, eu estava obtendo sucesso, sem problema nenhum. Estava tudo fluindo conforme essa lógica que o intelectual me trouxe preconizava. Eu estava à vontade, segundo o que eu aprendi no intelectual. Porém, na década de 90, houve o boom, uma explosão nas empresas sobre o uso da inteligência emocional. Olha só na década de 90 do século passado. Nós estamos falando aqui menos de 30 anos atrás, né? Mas desde o início do século passado, só o intelectual dominava. Aqui, o emocional aparece. E esse emocional acaba propiciando a você conhecer, além do intelectual, né, a entender do emocional dos seus colaboradores, dos seus funcionários, dos seus amigos, de tudo, né? Para uma empresa em especial, te possibilita fazer com que você, através de uma motivação apropriada, mexendo com o emocional das pessoas, levante os resultados da mesma. E isto eu fiz e ganhei muitos prêmios por isso, dentro daquela faixa até os meus 50 anos. Também foi neste momento que eu voltei em minha família. Eu comecei a olhar para a minha família de uma maneira um pouco diferente, né? Minha esposa e meus filhos também poderiam se sentir melhores se eu começasse a entender os seus emocionais. Olha só, casado já praticamente 30 anos, próximo disso, e nunca havia me preocupado com o emocional do que acontecia dentro da minha casa, do meu lar. Olha só que absurdo, né? Mas foi assim, instruído pelo intelectual, pura e simplesmente. Bom, e eu queria então o quê? Entrar no emocional dos meus familiares, da minha esposa, dos meus filhos, enfim, dos outros familiares, para melhorar os resultados dos nossos relacionamentos. Pois apesar de dar sempre tudo que eles pediam, né, me consideravam uma pessoa desumana e fria. Eu simplesmente desprezava
o que acontecia e sempre usava o termo, mas isso é um fato consumado. Realmente, fato consumado está consumado, não volta atrás. Mas eu preciso saber olhar e ter empatia com a pessoa, verificar o que ela está sentindo. E mesmo que eu seja uma pessoa fria, eu não posso ser frio com relação às pessoas que eu amo, que eu gosto, com quem eu estou me relacionando no dia a dia. Só que quando eu fiz isto, foi tarde. Já foi muito tarde, né? Como gravei em outras lives com mais detalhes o ocorrido, tudo acabou terminando num divórcio, né? Você tem simpatia por pessoas de seu relacionamento? Responda para você e vamos avançando. Bom, dos 50 anos então aos 60 anos, foi se criando em minha vida, em minha mente, um vazio crescente, levando-me a uma perda de interesse pela vida. Não me sentia completo, estava totalmente apático e desinteressado por tudo. Então, saí da empresa que trabalhava há 20 anos e abri uma empresa para iniciar minha vida como empreendedor. O meu padrão de vida desabou, foi para o chão. E eu não tinha a perseverança que eu tenho hoje, depois que eu dei sentido à minha vida, e acabei deixando esta empresa de lado, né? E o caos total, e de maneira totalmente desorientado, acabou tomando conta da minha mente. Você não quer viver uma vida assim, você não quer ter isso na sua vida, certo? Então, pense mais uma vez para você. E tome ações sobre estes pensamentos. Você está aí para pensar e pensar fora da caixa. Este é o diferencial. Este é o dom maior que você tem dado pelo Criador para que você escolha as coisas na sua vida. Mas vamos lá. Retornando aqui à minha vida em particular. Eu fui saber depois que os baby boomers, que nada mais são do que uma geração que veio nos anos a seguir da Segunda Guerra Mundial. Os que nasceram de 1946 a 1964 fazem parte deste grupo, que é a explosão de bebês no mundo. Isso se deu por causa da guerra. Todos estavam afastados e quando a guerra termina e as pessoas começam a voltar aos seus relacionamentos depois de 3, 4, 5 anos, era evidente que deveria haver essa explosão de bebês, né? Vocês sabem por quê? Muito bem, porque o amor se reconciliava novamente e levava, geralmente, a dar continuidade àquela família após vencer aquele passado de guerra, certo? Então, queriam o quê? Era na verdade muita abundância em sua vida. E então vamos buscar filhos, vamos dar condições para que eles cresçam, para que eles nos apoiem, para que a gente os apoie e assim por diante. Bom, quase todos dessa geração dos baby boomers, né, passaram por isso que eu passei. Porque nessa fase, só o intelectual qualificava os homens. Era a única métrica existente até então. Como disse, o emocional só veio mais à frente, em meados da década de 90 do século passado. Mas aconteceu algo de bom em minha vida. Nesta fase que eu estava no buraco, conheci minha atual esposa e ela estava num início de se espiritualizar. Ela estava voltada a isto, talvez seja até porque a massa também estava se voltando a isso, porque tinham amigos para isso, enfim. Mas ela veio com um conceito que eu nunca tinha dado muita bola, e por gostar dela, eu comecei a cada vez seguir melhor isto. Então, dos 60 a um pouco mais dos 63 anos de idade, ainda me encontrava desorientado, mas como uma injeção de ânimo propiciado pela minha atual esposa,
comecei a pensar em dar sentido à vida. E partimos a nos aprofundar neste ensino do espiritual, começando a frequentar igrejas evangélicas, o que nos levou a compreender o que disse atrás, ser um homem trino. Saber que, de fato, a nossa essência é espiritual. E a essência é o que manda no processo. Então nós somos espírito antes de qualquer outra coisa. E o que vai se conservar por toda a nossa existência, seja ela aqui ou em outro lugar, em outro plano, será o espiritual. Esse não se afastará. Então, os estudos que nós fizemos sobre esta parte religiosa não tiraram de mim aquele vazio que eu sentia. Por quê? Porque como formado com graduações em exatas, pós-graduações, enfim, eu sempre gostava de buscar uma maneira de resolver os problemas. E a religião, ela apresentava uma solução, mas não mostra o meio pelo qual você pode chegar a realizar, buscar aquela solução. Eu fiquei ainda com o vazio, porque eu não via como fazer as coisas. Mas me empolgava para avançar mais. E desta vez eu estava com a minha persistência ativada. E em meu intento era buscar dar sentido à minha vida. Eu tinha certeza, eu tinha consciência de que isso é possível. Agora, mas como? Aí o que aconteceu a seguir foi que de 64 para os 65 anos, eu tive um insight, assim como um sonho, para procurar voltar à ciência e dar uma olhada no que estava sendo chamado e divulgado como inteligência espiritual. E isto me surpreendeu. Me surpreendeu, pois eu começava a fechar um ciclo de conhecimentos que eu possuía. Aquilo que eu procurava, eu comecei a encontrar. A inteligência espiritual possibilitava, através da ciência, métodos e ferramentas para mensurar o lado espiritual de uma pessoa. Passei a compreender muitas das coisas que me levaram a ter aquele vazio, e com base nesta inteligência, que completa as demais, como digo, é um amálgama sobre a intelectual e a emocional, eu fui impulsionado por estudos ainda de pessoas que tiveram êxito comprovado em suas existências. Grandes homens do século passado, muitos deles foram analisados depois da crise de 1930 nos Estados Unidos e que se levantaram e que, de maneira a não ir contra nada do universo, criaram verdadeiras vidas com êxito em tudo, em todas as áreas. Então eu passei a estudar também estas pessoas, depois de já saber que existiam métodos e ferramentas, comecei a experimentá-los, fiz cursos internacionais para entender isso corretamente. Então, com isso tudo, enfim, eu pude dar sentido à minha vida. Hoje, eu estou vivendo um processo de crescimento na vida. Eu me desafio constantemente. Cada dia que passa, por menor que seja o passo que eu dei um passo para frente. E se porventura acontecer alguma coisa que me faça dar um passo atrás, no outro dia eu darei 2, 3, 4, 5 à frente. Porque eu sei da abundância que hoje eu começo a encontrar em todas as áreas. Isso vem num crescente. Não é que da noite para o dia, né? Isso você vai conseguir. Até pode, mas aí está fora, digamos assim, de uma expectativa daquilo que é feito para que a gente, através do propósito, alcance, buscar esse desenvolvimento, esse crescimento. Mas bem, então hoje eu me considero com gratidão total ao Criador que está conectado comigo a todo momento. Eu, se saio de casa, eu agradeço e peço para que retorne. Como sempre tem sido propiciado por Ele, pelo Criador. Eu me sinto feliz porque eu encontrei o meu propósito. Eu sei o que eu tenho que fazer e você também sabe o que você tem que fazer, né?
Agora, para atingir o propósito, que é o propósito de servir e cada vez servir mais e mais, você vai traçar objetivos na sua vida. Porque, como você busca algo que está sempre em crescimento, você precisa, para se motivar, para começar a sentir os passos que você dá, criar estes objetivos de vida. E isto você faz através de pensamentos fora da caixa, que cada vez me levam a realizá-los. E cada vez mais eu sou ousado em pensar e colocar novos pensamentos quando o anterior está alcançado. Por quê? Porque eu sei que nada é impossível. Eu posso ter alguma barreira na minha mente, mas eu sei que posso derrubá-la. Eu posso derrubar qualquer barreira da minha mente. Então, você precisa saber pensar fora da caixa. Se você quiser sair da grande massa populacional que vive, eu diria assim, a esmo, né? Que vivem de qualquer jeito, que não acreditam em nada, que não veem propósito. Não vale a pena se enquadrar nesse grupo. E este grupo é grande, é da ordem de 95% da população mundial. Bem, mas para finalizar esse meu exemplo pessoal, como eu estive muitos anos atuando como professor e dando treinamento para equipes de projetos, na realidade eu era um diretor de projetos e como diretor de projetos eu tinha que preparar todo o entendimento do projeto, não só para as pessoas que estariam ligadas a mim para executar o projeto, como também na fase de venda, de colocação do projeto no mercado, instruir as pessoas de que valor tinha naquilo, para que elas então o almejassem, quisessem, né, que nas empresas delas aquilo fosse implementado. Então, trabalhei sempre com treinamento, adoro fazer treinamento, adoro estar me relacionando com pessoas variadas. E tudo isso, então, fez com que eu passasse a me dedicar a servir através do conhecimento que a vida me deu. Além de todas as graduações e, como eu digo, tudo que é tipo de curso que fiz, muito vem da minha vida, dos erros que eu cometi de maneira inconsciente, né? Mas, de qualquer jeito, era o que existia para a época, como este caso que eu citei, de que só a métrica intelectual era usada. E muitos, assim como eu, toda aquela geração dos baby boomers que eu citei, também passaram por isso, praticamente. Agora, quantos chegaram do outro lado? Pelo que a gente vê pelas estatísticas, muito pouco. Bem, então como dar sentido à sua vida ao saber escolher os caminhos que o levam a realizar os seus desejos? Eu escolhi esse, de professor, de treinamento, e cheguei a esse título de mentor. E você? Você, para atingir seus objetivos e se manter na direção e no sentido de crescer para o propósito, você precisa escolher aquilo que te dá prazer, porque você vai ter prazer também em contornar circunstâncias que apareçam à sua frente, porque te dá a vitória do conhecimento, te dá a afirmação e convicção de que você está fazendo o que gosta. E cada vez mais você faz mais e mais. E você vai estar servindo, como digo, o tempo todo, num crescente, que é o propósito que nós temos que ter. Bem, para que assim como eu no passado, passem a dar sentido às suas vidas de modo a crescer em abundância, por conhecerem o seu propósito, vocês poderão então criar esta situação de dar à vida todo um sentido que o fará, através do seu propósito, a sua mola mestra, digamos assim, você atingir a abundância. Hoje existem aqui a própria inteligência espiritual lhe dando métodos, lhe dando ferramentas para que você possa ir se conscientizando e tendo convicção cada vez mais. Você precisa ativar na sua mente a sua inteligência espiritual. Você precisa saber o que é isso. Você precisa começar a compreender
que envolve também se aprofundar um pouquinho, mais do que normalmente se faz em cursos, e mais que isso, praticar. Praticar. É através da prática do pensamento que você vai fazer com que as coisas na sua vida mudem, suas crenças mudem, você dê passos para cada vez mais servir, ou seja, colaborar. Colaborar com o quê? Com o universo, se expandir alinhado com ele. E isso fará você ter o prazer de estar realmente sendo útil para o seu Criador. Você está realizando aquilo que ele te criou para fazer. Isso dá a ele muita alegria. E é por isso que ele está cada vez mais conectado com as pessoas do que anteriormente. Certo? Levem isso em consideração. Pergunto, você não quer ativar a sua inteligência espiritual? Não quer praticá-la? Com certeza, eu acho que nós temos um sim aí como resposta. Bem, dito isto, a grande objeção que eu vejo hoje nas pessoas que buscam melhores resultados na vida é de que continuam trabalhando com base do uso apenas de sua inteligência intelectual. Elas continuam usando aquela métrica. E eu não estou falando aqui agora só dos baby boomers, porque muitos deles transferiram para seus filhos aquilo que eles criam, aquilo que eles acreditavam. E muitos dessas novas gerações estão impregnados de verdades que vêm lá do passado. Bom, então, precisamos trabalhar usando a nossa inteligência intelectual, mas também a emocional e a espiritual. Então eu saliento que poucos que também se utilizaram lá no passado da emocional se aprisionam em longos desacordos travados em sua mente entre ambas, que é a inteligência intelectual e emocional. Elas não entram em acordo. Por quê? Porque falta o uso, a busca daquilo que é a contribuição do espírito, da sua essência, para que os dois convirjam, para que os dois cheguem num acordo e você de fato troque suas crenças, seus hábitos e comece a prosperar e a entender cada vez mais e andar na direção e sentido do seu propósito, que é servir de maneira crescente o tempo todo. Bem, você vive num momento ímpar, né? O de poder se transformar. Você hoje tem condições de avançar e conhecer muito bem isso. Você, dando sentido à sua vida, você pode realizar aquilo que você foi feito para realizar e estar sempre crescendo em servir cada vez mais. Bom, você não quer sair do buraco em que se encontra e dar sentido à vida para usufruir do melhor que há nesta terra? Eu creio que a resposta aqui é afirmativa, né? E sendo afirmativa, então passe a entender como interagem as inteligências em sua mente. Se você retarda sua busca em dar sentido à sua vida, mais tempo você perde no sentido de usufruir do melhor que temos nessa terra. Por quê? O tempo está passando. Cabe a você buscar dar sentido à sua vida, e mais ninguém. É só você que pode fazer isso. Bem, você não quer começar agora a transformar a sua vida e dar sentido a ela, criar abundância em todas as áreas? Eu, mais uma vez, creio que sim. Então eu digo para vocês, sigam estes 3 passos que vêm do tema que nós estamos colocando hoje. Os 3 passos que vão te levar para o seu propósito. Primeiro, reconheça o Criador e o poder que há dentro de você, que é o próprio Criador. Você precisa entender isso. É como se fosse o DNA do seu pai terreno. Ele está em você.
Da mesma maneira, o DNA do Criador, aquilo tudo que vem do ensinamento que ele passa para você, está dentro de você. O que acontece? Muitas vezes você não vê isto porque você está impregnado, você cobriu estas instruções do Criador com verdades que você adquiriu quando se desenvolveu, dos meios que você frequentou. E você precisa começar a limpar isso de cima daquilo que está lá no seu profundo, que é o Criador, que são as verdades do Criador, para abandonar as demais. Então, o primeiro passo é reconhecer o Criador e que ele está dentro de você. O segundo passo é o seguinte: você tem que se conscientizar de que, na essência, você é espírito. Espírito é o que você vai levar em todas as suas existências, né? Não apenas nessa terrena. O demais vai se modificar. Cada uma das existências que você tiver terá, não no espírito, mas no complemento do que é necessário para você viver naquela existência, você vai ter coisas diferentes. Mas o espírito, ele é a sua essência. É ele que vai levar você para esta direção sempre de servir a partir do momento que você assim o entenda e assim você comece a proceder. O terceiro passo é saber que você precisa fazer aqui para se expandir com todo o universo. Você faz parte do todo, você também é uma parte do universo. E não tem sentido você estar andando contra o universo. O universo é o modo através do qual o Criador te mostra como as coisas devem ser feitas. Pegamos qualquer lei. Vamos pegar aqui a lei da ação e da reação. É uma lei que diz que você, quando cria algum tipo de impulso, cria uma força, você, ao colocar esta força no universo, você vai ter uma reação. Todos os demais seres existentes vão reagir a isso como um processo límbico, um processo digamos assim, automático. Por que isso? Porque só o ser humano tem esse poder de pensar. E para ele vai verificar que a própria natureza diz a ele: contorne, não reaja pura e simplesmente. Senão vira tudo uma ação, reação, e fica na reação, e isso não vai para lugar nenhum. Então, como você pode pensar, você pode ver de outra perspectiva e deixar para trás as circunstâncias que estão aparecendo na sua vida. Então, estes são os 3 passos. Reconheça o Criador, se conscientize de que você é um espírito, saiba o que você está fazendo aqui. Ao saber isso, você vai chegar ao seu propósito, né? O Criador, ele te fez com uma vontade enorme de que você faça o que ele quer de você. Mas ele te deu o livre-arbítrio, porque neste procurar fazer o seu propósito, você precisa optar por isso. Você tem o direito de optar. E muitas vezes, por não saber, acaba se posicionando de maneira errada. A grande maioria, por sinal. Então, cresça cada vez mais no servir, cada vez mais e mais, a tudo e a todos que compõem o universo. Você faz parte desse todo. Se você servir bem e ser servido bem, tudo irá muito bem na sua vida. O acesso a esta abundância que falo, em todas as áreas, está facilitado para você. E lembre-se, para alcançar este propósito, você necessita escolher objetivos que o mantenham na direção e sentido para o propósito. Se você simplesmente focar o propósito de cara, ele poderá estar tão longe que você desistirá. Você precisa, na vida toda, andar na direção e se aproximar cada vez mais do máximo que você puder. É este o princípio. Você
seguramente teria que ser perfeito para atingir o propósito. Nós somos seres humanos, nós temos relativamente a possibilidade de fazer as coisas, não de maneira absoluta. Bem, os caminhos que vão te levar a estes objetivos que estão te mantendo na direção e sentido do propósito são caminhos que você precisa escolher fazendo aquilo que te dá prazer. Por quê? Porque fica mais fácil para você trilhar. Seja você, não seja o que os outros querem que você é, né? É muito comum em famílias, por tradição, você ter médicos em profusão, ou advogados em profusão, ou engenheiros em profusão, mas muitos deles nunca quiseram aquela profissão. Mas, uma vez mais, aquele pensamento lógico lá do passado, que mexia com o seu intelectual, nestas tradições, eles estão imperando. Alguém tem que quebrar estas coisas, porque o seu rendimento na vida, ele virá sempre que você fizer aquilo que te dá prazer, e não o que dá prazer para outros. Né? Não estou indo contra a tradição, mas estou colocando que dentro da tradição, muitas vezes não são todos que precisam estar totalmente de acordo em manter a tradição. Os que gostam daquilo que gerou esta tradição podem dar continuidade a essa tradição. Mas se tiver ali uma ovelha negra em relação a quebrar a tradição, respeite, colabore, ajude para que ele faça o melhor na vida, porque ele estará fazendo o que quer e não o que os outros querem. Isso é muito importante. Bem, e para que você ande nestes caminhos, eu sugiro que você então busque entender a inteligência espiritual e use dos métodos e ferramentas que ela te propicia para que você cada vez mais sirva. Bem, você quer saber quais são estes métodos e ferramentas que dispõe a inteligência espiritual? Pois saiba então que eu abro um programa de mentoria para auxiliá-los a dar sentido à sua vida usando destes métodos. Neste programa, que é um processo que você aprende em 3 meses e vai usar a vida inteira, mas cada vez com objetivos cada vez mais ousados, é que vai fazer com que a abundância chegue em sua vida. Bem, fique atento nas minhas redes sociais, porque quando eu abro esse programa, eu sempre coloco à disposição nas redes sociais. E digo mais, participe, comece a se transformar, mude sua vida, né? Isso é importantíssimo. Então, o que eu digo para você agora é o seguinte: de imediato, comece a pensar fortemente no Criador. Ele é o primeiro passo dos 3. Comece a entender o que significa isto. Comece a entender que ele é 100% na essência o tudo, o todo. Isso quer dizer que só ele que te criou e que criou todo este universo é que é espírito puro, que é para onde você deve retornar em algum momento, para a dimensão dele, e você então entenderá muitas outras coisas. Você sente dentro de você que foi criado, não é? Com certeza. Não há como ir contra esta colocação. Pense e se conscientize de que você não consegue encontrar alguma coisa no universo que não tenha propósito. Tudo tem propósito. Tenha em mente que apenas o Criador é absoluto. Nós todos estamos sempre em crescimento, e quanto mais longe formos, mais abundaremos na nossa vida, nas existências pelas quais estamos passando. Então, tenha em mente que de absoluto realmente só o Criador, 100% em tudo. Bem, termino aqui então essa nossa live de hoje.